Olá, eu sou a Jennifer Portugal, sou mãe, sou educadora parental e hoje eu vim dar 5 dicas e uma bônus em como fazer o seu filho cooperar. Você já teve problema para o seu filho cooperar? Quando você está naquela dinâmica, na rotina do seu, vai tomar banho, vai escovar os dentes. E sempre a resposta é não, não quero, não vou. E como a gente consegue agir nessas situações para a gente conseguir fazer com que ele coopere naquelas situações clímax de conflito? Regras bem estabelecidas. Vocês têm regras em casa? Seu filho sabe quais são as regras? E principalmente, ele sentou com vocês e com a família para decidir quais são essas regras? Quando a criança ela participa do seu meio, quando a criança consegue se sentir pertencente e principalmente cooperar com a casa, ela tende muito mais a cooperar. Por quê? Porque quando você senta com a criança, você pergunta para ela o que ela acha e ao mesmo tempo também você se coloca um limite como adulto, aquela criança tende a cooperar porque ela se sente pertencente. Então, sentar com a criança, estabelecer quais são as regras também que você tem que colocar e conversar com essa criança e quais são as regras também que ela pode colocar, é extremamente importante para ela cooperar durante essa rotina. Dica número 2. Pedir e mandar. O ser humano, naturalmente, inclusive as crianças, tem um certo bloqueio quando a gente manda. A tendência é ela se colocar contra aquilo ali, porque é uma ordem, algo que vem de cima para baixo. E aí quando você se sente superior, quando você olha para a criança como alguém superior, a criança automaticamente ela se sente também inferior. E aí ela tende a querer aparecer, a querer se mostrar e não vai fazer aquilo que você está pedindo. Então, quando a gente pede algo, a diferença é muito gritante. Primeiro, porque quando você pede, você está demonstrando o respeito que você tem pelaquela criança. Você está demonstrando que você sabe que existe um ser humano que tem vontade, existe um ser humano que tem desejo, e existe um ser humano que tem o poder de fala ali dentro daquela casa. E aí, quando você pede, a tendência é muito mais ela cooperar. Então, vamos supor que a criança esqueceu uma toalha em cima da cama. Opção número 1. Eu já mandei você tirar essa toalha de cima da cama agora, eu já cansei de falar. Opção número 2. Filho, você esqueceu de novo a toalha em cima da cama. Você pode estender ali, por favor? Qual dessas frases é uma maneira mais respeitosa da gente lidar com essa criança? Qual dessas frases você falaria com um adulto, por exemplo? Você iria achar respeitoso você falar para um adulto, tira essa toalha de cima da cama agora? Ou você fazer um pedido? Você pode estender a toalha ali, por favor? A forma com que a gente coloca isso para a criança é a forma que vai dizer a resposta dela para a gente. É aquela hora que vai definir ou a Terceira Guerra Mundial de briga, ou se a criança vai cooperar com aquilo que você está pedindo. Quando você olha para a criança com um olhar semelhante e não com um olhar de superioridade, aquela criança absorve e sente isso. Então a tendência dela é cooperar com um adulto. É entender que a regra da casa é aquela porque vocês definiram juntos e que a forma de você pedir está respeitando o desejo, o espaço daquela criança. Terceira dica. Torne divertido. Quando você tem que fazer um trabalho muito chato, e aí você senta na cadeira e fala, ai meu Deus, que negócio chato, eu não gosto disso, não quero fazer isso. Só que imagina que você pegue algo, você vai comer alguma coisa que você goste muito enquanto você faz aquilo. Ou então você torna aquilo algo super prazeroso com algum aroma ou algo que tem em volta. Quando você torna divertido, quando você torna atrativo, a criança tende a cooperar. A criança, a base dela é brincar, simplesmente brincar, simplesmente se divertir. Então, quando você tem que comandar a criança ou direcionar a criança a algo, torne aquilo divertido. Não quero tomar banho, não quero escovar os dentes. Como que eu posso tornar aquilo algo divertido para aquela criança? Algo que chame a atenção. Na dica anterior, quando você tem um pedido, a criança tende a cooperar. E aí, quando você torna aquele pedido, ela coopera mais um pouquinho. E quando você torna aquilo divertido, aquela criança tende a querer fazer aquilo. Então, se ela não quer escovar os dentes, se ela não quer tomar banho, não quer tomar banho. Que tal a gente pegar 2 brinquedos? Ou você quer o carrinho vermelho ou o carrinho roxo? A gente tira o foco do problema. A gente tira o foco do não quero tomar banho, do não quero fazer aquilo. A gente pega o que aquela criança precisa fazer, porque aquela criança precisa de certos limites. Nós somos os adultos, então
A gente precisa dar um limite, o que não significa que a gente tenha que se impor de cima da criança. Então a gente vai tornar aquilo ali um pouco mais divertido. A gente tira o foco do problema e vamos focar na solução. Tudo bem, então, você não quer tomar banho, mas e se a gente tomar banho com 2 carrinhos diferentes? Qual carrinho você quer? E aí a criança tira o foco do problema e foca na solução daquilo ali. E aí a criança provavelmente vai desconversar e vai escolher um dos carrinhos e vai pro banho super feliz. Então, algo que tomar banho, entrar no chuveiro, lavar, para a criança pode não ser muito legal. Mas se você, ou ao invés de pegar o carrinho, você tem aquelas canetinhas, existem umas canetinhas que pode desenhar no banho e depois é só jogar a água que sai. Aquilo ali para a criança é um livro aberto de possibilidades. Então, quando você consegue pensar e ter essas sacadas durante a forma de disciplinar o seu filho, aquilo ali se torna mais leve. E não vai ser 1, 2 vezes, é algo que precisa ser recorrente. Porque conflitos durante o dia a dia vão existir diversos. Vão existir diversas horas que as crianças vão se opor ao que a gente quer. Porque, como eu falei antes, elas têm querer. E aí a gente tornar aquilo divertido, a gente trazer opções de como aquilo ali se tornar algo legal, traz outras possibilidades para aquela criança querer cooperar com o que ela precisa fazer. 4ª dica: escolhas limitadas. A criança tem a tendência de ficar perdida quando existem muitas possibilidades. Então, a partir do momento que a gente consegue limitar aquelas escolhas e fazer com que ela também sinta-se pertencente daquela situação, aquilo se torna algo muito mais flexível e muito mais tranquilo para ela. Então, vamos supor que a gente vai sair e ela não quer aquele sapato. Eu não quero. Você escolheu a roupa inteira que ela vai usar. Você escolheu a blusa, você escolheu o short, você escolheu um sapato. Mas a criança não quer aquele sapato. E aí, de novo, se torna uma 3ª guerra mundial. Então, ao invés de você pegar e escolher o que aquela criança vai vestir e vai usar, por que você não pega 2 opções de sapato? Ou 2 opções de blusa? Conforme você limita aquela escolha, mas também deixa aquela criança participar, ela tende a cooperar. Ela tende a entender que ela pode fazer parte das escolhas do corpo dela, das escolhas da vida dela. E nós, adultos, ainda conseguimos, de certa forma, ir guiando aquela criança. Porque por mais que a gente precise dar voz àquela criança precisa ter um adulto de referência. Ela precisa olhar e falar, não, ali tem um adulto de referência. Tem um adulto que vai me guiar. Então, a partir dessas escolhas limitadas, essa criança consegue fechar um pouco o seu leque, mas ainda se sentir pertencente das escolhas. Dica 5. Conte histórias. Lembra lá na dica 2 que eu falei para tornar divertido? Contar histórias é uma ótima ferramenta para tornar divertido. E ainda digo mais, colocar a criança dentro da história faz com que aquela criança coopere muito mais. Porque a gente consegue, criando um universo paralelo dentro da cabecinha dela, a gente consegue colocando ela em diversas situações que elas vão se vendo dentro daquilo ali. Então vamos supor que a criança queira comer bala antes do almoço. Tem cabimento? Tem como a criança comer bala antes do almoço? Não tem. É uma das vontades que a gente não vai conseguir suprir daquela criança. Por quê? Porque se ela comer a bala antes do almoço, ela não vai ter fome para poder almoçar. Então a gente consegue dar voz para aquela criança, porque ela ainda tem um querer de comer bala, mas não necessariamente a gente vai suprir aquele desejo que ela tem. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode inventar história. A gente pode inventar a história de que como o almoço que ela vai comer vai nutrir o corpo dela, como que o almoço foi plantado, foi feito. A gente pode ir criando histórias e ir colocando essa criança dentro da história. E aí a gente transfere essa bala que ela quer comer antes do almoço para depois do almoço. Então a gente vai conseguindo flexibilizar aquilo ali, que é um desejo que existe da criança, para um outro momento, em um momento cronológico correto e aceitável, que é, vamos comer a bala depois do almoço. Mas agora vamos imaginar as 2 situações. Não, você não vai comer bala agora, não está na hora. Vamos imaginar uma outra situação. Você até pode comer bala, mas depois da hora do almoço. Sabe por quê? Você sabe como todo esse almoço, tudo que a gente está fazendo aqui foi plantado, foi feito? E você começa a inventar uma história, a imaginar como aquilo foi feito. E você leva a criança para um mundo paralelo. Você leva a criança para um mundo que ela entende, que é a história, que é a fantasia. E a história, a melodia que aquela história tem, a cronologia que aquela história tem, o quão divertida aquela história pode ser, quando você vai criando histórias na cabecinha da criança, aquilo ali vai se encaixando de uma forma aceitável para ela. E aí você não precisa entrar de novo em embate com aquela criança.
E a última dica, que é a bônus, a dica 6, é avise com antecedência. Vamos supor que a criança está vendo TV, e aí você chega e você vê, caramba, tá quase na hora dela ir para a escola. E aí, como o adulto não conseguiu se programar, pega o controle e desliga. Agora deixa eu perguntar, se fosse um adulto, você pegaria o controle e iria desligar na cara da pessoa o que ela estava vendo? Provavelmente você não faria isso. E com a criança não é diferente. Quando a gente cria uma rotina de previsibilidade, de avisar com antecedência, aquela criança vai tender a cooperar e entender aquilo ali. Então, você vai assistir mais um episódio, você vai assistir mais 2 episódios e depois nós vamos tomar um banho porque a gente precisa ir para a escola. Então, quando a gente consegue avisar aquilo ali com antecedência, ela vai preparando o seu emocional, vai preparando o seu inconsciente para ela conseguir desligar aquilo ali e cortar aquele vínculo. Porque a televisão, a tecnologia, é algo que tende a te manter preso. Nós adultos, quando que nós saímos do celular? A gente entra no Instagram, por exemplo, e aquilo ali vai rolando. A gente não consegue se desvincular daquilo. Com a criança é a mesma coisa. Só que quando você tende a conversar com ela e a delimitar espaço de tempo e avisar aquilo ali com antecedência, a criança tende a cooperar, porque ela entendeu que existe um limite, ela entendeu que existe uma regra. Então ela vai cooperar, porque o adulto conseguiu avisar de forma respeitosa e com antecedência. Então ela vai conseguir fazer aquilo ali de uma forma que não vire de novo uma terceira guerra mundial. Bom, então essas foram as 6 dicas no total de como fazer o seu filho cooperar. Como ter uma disciplina respeitosa e com que essa criança pertença ao meio em que ela vive. Agora conta aqui embaixo qual dica que você mais gostou e também se tem alguma situação que você não consegue lidar no dia a dia com o seu filho. Obrigada por assistir o vídeo até o final, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.